Bom dia, pessoal. Hoje é um dia muito importante. Hoje é dia 2 de abril, hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. É um assunto que muita gente desconhece, então assim, eu resolvi, depois de pensar muito, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouquinho desse mundo para vocês, para poder talvez ajudar outras crianças e contar para vocês como é que foi que esse assunto passou a fazer parte do dia a dia da minha família e passou a fazer parte da nossa vida, né? Como que a gente chegou nisso. Há exatamente um ano atrás, no dia 2 de abril, eu considero que esse foi o dia, né? Porque foi, na verdade, todo o processo demorou muito mais tempo, mas esse foi o dia quando pela primeira vez eu tive contato com os sinais, com as características do autismo e quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, né? No dia 2 de abril do ano passado, eu estava na época passando por um momento muito difícil com meu filho Daniel, né? Ele estava muito nervoso, ele tinha surtos, eu chamava de colapsos nervosos na época, e era uma coisa realmente assustadora. Não é uma coisa que é normal para uma criança de 4 anos, né? Aquele nível de nervoso, de estresse que ele tinha. Então isso me assustou. E quando chegou no dia 2 de abril, eu estava lá passando por esse momento, sem saber o que fazer com meu filho, sem saber o que eu estava fazendo de errado, por que ele estava daquele jeito. E eu me deparei com uma imagem, que eu vou mostrar para vocês, vou colocar na tela aqui enquanto eu falo, mas eu vou deixar na tela para vocês verem na edição. E essa imagem, tinha essas 9 características, né? E eu percebi que meu filho se enquadrava em 7 delas. Depois, mais pra frente, eu descobri que eram mais, mas na época foram 7. Que eu notei logo de cara e eu falei, nossa, mas nunca tinha pensado nisso. E na verdade eu desconhecia esse assunto, assim como a maioria de vocês. Eu desconhecia mesmo. Mas essa imagem me abriu os olhos e eu passei a pesquisar incansavelmente sobre esse assunto. E eu entrei em grupos de pais e mães de crianças autistas ou com síndrome de Asperger, que seria o grau mais leve do espectro autista, né? Comecei a pesquisar muito. Eu fiz uma amizade muito importante nesses grupos, que eu não vou falar o nome, porque eu acho que essa pessoa não deseja ser exposta, mas essa pessoa, ela tem uma formação em psicologia e ela é uma pesquisadora desse assunto, né? E ela me ajudou muito a analisar fotos, vídeos, relatos, tudo que eu tinha sobre meu filho. Ela me ajudou muito a gente pesquisar e ver se ele realmente se enquadrava no espectro autista ou não. E nós chegamos à conclusão de que sim, que ele se enquadrava. Então nessa época, ele estava passando com uma psicóloga, porque eu já tinha sido encaminhada, né? Embora ela não entendia desse assunto, mas ele estava passando com ele e ela acreditava que ele não tinha nada, que ele era uma criança completamente normal. Neurotípica, como dizemos, né? Mas, ainda assim, eu tinha todo esse material em mãos e eu estava convencida de que sim, de que ele tinha algo. Então, eu marquei uma consulta com uma médica, uma neuropediatra, aqui na minha cidade mesmo, que atendia pelo meu convênio, e levei todo esse material para ela. Cheguei no consultório com uma série de fotos, vídeos, com um documento, com vários itens que eu mesma tinha anotado sobre o que eu notava no comportamento do Daniel. Né? Cheguei lá e contei tudo isso para ela e falei para ela, eu preciso de um parecer médico, eu preciso de uma confirmação, se ele se enquadra, se ele não se enquadra, e que tipo de tratamento ele deve fazer, ou como que a gente vai fazer para resolver, porque ele não está conseguindo ter um desenvolvimento pleno, uma vida plena, por conta de várias dessas características que atrapalham, né, no dia a dia. Então ela falou pra mim, ela falou assim, mãe, ela falou exatamente assim, a sua observação está correta, ele se enquadra sim, né? Inclusive eu acho estranho que você tenha demorado tanto para notar. E tudo bem. Aí a gente chega numa outra, essa foi a minha primeira confirmação, né? Aí a gente chega numa outra parte. O autismo, ele tem uma carga genética forte. Ainda não se sabe, né, quais são as causas.
Então, como eu estava dizendo, eu fui interrompida aqui pela furadeira do meu vizinho, mas são várias causas, né? Ainda não se sabe ao certo o que causa o autismo, mas tem uma carga genética forte. Então, muitas vezes, os familiares, as pessoas que estão ao redor daquela criança, eles podem não necessariamente estar dentro do espectro autista, né? Não ter características suficientes para ser considerado um autista, mas essas pessoas muitas vezes têm características, têm traços, né? Então, assim, muita coisa que eu reconhecia, sempre reconhecia no Daniel, eu via também em outras pessoas, em mim mesma, e outras pessoas da família, e eu considerava completamente normal, né? Ah, fulano também faz isso, então isso explica. Normal, né? Ah, eu também fazia isso quando era criança, então isso também explica, eu também era desse jeito, e assim vai, né? E nisso a gente vai se deixando levar, deixando o tempo passar. Então foi por isso, na verdade foi por isso que eu não percebi antes, né? A gente acreditava que era só uma coisa que, puxou da mãe, puxou do tio, puxou de fulano e vai indo, né? E não era, na verdade não era. Então essa foi a primeira confirmação que a gente teve. Essa mesma médica, ela é uma médica ótima. Eu adoro ela porque ela foi realmente, assim, ela ainda é a médica que acompanha o Daniel e ela é muito atenciosa, né? Mas na época, na mesma clínica que ela atendia, tinha uma outra médica um pouco mais experiente que ela pediu pra gente passar para poder confirmar esse diagnóstico. Ela queria uma opinião dela para se sentir mais segura. Eu passei essa outra médica que ela pediu e foi confirmado novamente que estávamos no caminho certo, que o Daniel estava dentro do espectro autista, ele tinha transtorno do espectro autista. E aí a partir daí a gente iniciou o tratamento com ele. Eu modifiquei a psicóloga, porque ela era uma psicóloga que não entendia nada sobre isso, né? Ela talvez pudesse tratar bem de outros tipos de problema, mas esse problema ela não estava ajudando. Eu mudei, o que foi uma coisa difícil, porque é uma das características que ele tem. Ele se apega com certas pessoas ou certas situações e ele não gosta de mudança. Mas eu acabei encontrando uma psicóloga nova que é a que atende ele hoje em dia, que ela é assim um anjo na nossa vida, ela entende muito bem do assunto e o Daniel gosta muito dela, então ele acabou aceitando. Embora até hoje ele se lembre da outra e pergunte sobre ela, ele acabou aceitando a mudança porque a psicóloga nova foi ótima e conseguiu realmente conquistá-lo. Então, assim, aí ele passou a fazer acompanhamento com a psicóloga, com a fonoaudióloga e depois com uma terapeuta ocupacional. Ele faz hoje em dia esses 3 acompanhamentos, fora a médica neuropediatra que ele passa, e também passa com um médico psiquiatra especialista em São Paulo. Todos esses profissionais já fizeram a confirmação do diagnóstico dele, né? Deixa eu ver aqui, eu anotei alguns tópicos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do comportamento, né? O Daniel, desde que ele nasceu, quando ele era bebê, os primeiros sinais foi quando ele era bebê. Quando eu amamentava o Daniel, ele não olhava para mim, né? Ele até hoje, ele não olha para as pessoas, o olhar escapa, às vezes quando ele cruza com você, mas logo ele desvia. Ele não consegue fixar o olhar nas pessoas, ele tem essa dificuldade, que é uma coisa muito clássica do autismo, é muito, muito clássico, mas muita criança tem essas características, né? E uma outra coisa que ele fazia era, o brincar dele era diferente. Hoje em dia eu acho que até que as terapias têm melhorado, mas era bem diferente, assim, ele ou ele alinhava as coisas ou ele empilhava sistematicamente, não era uma coisa de imaginação, não era uma brincadeira comum. O que mais? O nervosismo, a baixa capacidade de lidar com frustração, qualquer frustração mínima servia para que ele explodisse, para que ele reagisse de uma forma muito negativa, uma proporção muito maior do que seria necessário para aquela situação. Então isso assustava muito a gente, ainda é uma coisa que acontece, a gente ainda não conseguiu chegar num ponto de saber o que fazer para parar isso, ou uma medicação que realmente ajudasse ele a se controlar. Então isso ainda acontece com muita frequência, né? Por exemplo, eu estou gravando aqui esse vídeo, acho que um episódio recente que nós tivemos foi no aniversário da Giovana, da irmã dele, e ele acabou não participando do momento do
do parabéns porque ele ficou muito nervoso, porque eu pedi para ele guardar um brinquedo na hora do parabéns e ele se descontrolou, não conseguiu mais participar do parabéns. Foi uma coisa que deixou todo mundo muito chateado. E esse tipo de coisa, na verdade, acontece com frequência na nossa vida. Essa é uma das partes mais difíceis de lidar com o autismo, né? É esse nervoso que eles têm, às vezes a agressividade que vem disso. Isso é bem complicado. Então, assim, na escolinha, quando ele era bebê, ele começou a ir para a escola com quase 2 anos e eu notava assim, ele não fazia amigos, não fazia amigos. Ele era uma criança muito sozinha. Ele se dava muito bem com os adultos, principalmente os adultos que ele já conhecia da família, né? As avós, tias, até outras crianças da família, mas na escola ele não conseguia se enturmar. Então ele já estava na escola há um bom tempo e tinha alguns eventos, festinhas, piquenique, essas coisas. E sempre que eu via as fotos na página da escola ou me mandavam as fotos, ele estava sozinho. Então foi uma outra característica que ajudou a gente a chegar nesse diagnóstico. A capacidade de socialização dele era muito baixa. Apesar de ele ser uma criança que fala muito, e quem conhece o Daniel sabe que ele fala muito, ele preenche os 3 pilares do diagnóstico do autismo, né, que seria a comunicação. Ele fala bastante, porém ele não se comunica, ele não sabe conversar, ele não sabe ouvir outra pessoa, ele não sabe responder exatamente o que foi perguntado e levar uma conversa de forma normal. Ele fala, isso sem dúvida, ele tem um vocabulário extenso, né? Mas ele não se comunica bem. Ele claramente não sabe conversar. E uma criança da idade dele já deveria conversar normalmente. E o que mais? A capacidade de socialização, que ela também é afetada por essa questão da comunicação, né? Então ele tem uma capacidade de socialização muito baixa, é muito difícil ele conseguir se enturmar com as outras crianças e se dar bem com as outras crianças. E o terceiro pilar, que é o padrão de comportamento restrito e repetitivo, que é essa questão de alinhar os brinquedos, ou então a forma que ele brinca sempre com a mesma coisa, os interesses dele que são sempre os mesmos, né? O fato dele não aceitar bem as mudanças e tudo. Então esses são os pilares principais. Então quando você fala de autismo, do autismo leve, desde o autismo grave até o autismo leve, todos eles englobam esses 3 pilares, tá? De formas mais graves ou menos graves, mas de uma forma que seja realmente comprometedora para a vida, ou seja, atrapalhe realmente aquela pessoa. Atrapalhe a ponto de que ela não consiga ter amigos, ou atrapalhe a ponto de que ela não consiga falar o que ela precisa, né? Enfim, esses são os pilares do diagnóstico. Então, às vezes a gente vê uma criança que parece completamente normal, tá brincando, tá falando, tá cantando, mas ela reúne essas características. Esse é o caso do Daniel. Uma das grandes dificuldades que a gente tem, uma das partes mais difíceis para lidar com ele, são as outras pessoas, porque as outras pessoas não enxergam, né? Essas características que ele tem, como ele é um autista leve, de alto funcionamento, ele provavelmente vai ter um futuro normal. Eu tenho certas preocupações com o futuro dele, porque ele vai ter que aprender a lidar com muitas situações que ele tem dificuldade, né, com a sensibilidade dele, com a dificuldade dele de se relacionar com as pessoas, com a dificuldade dele de aceitar as frustrações, de lidar com elas, mas ele é muito inteligente, ele também é muito inteligente e por ser um autista leve, ele tem grandes chances de, com os tratamentos, melhorar a ponto de levar uma vida normal. Eu vou dar uma pausa, gente, porque essa furadeira tá me incomodando um pouco, só um momento, tá? Eu já volto. Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem com ele é que, justamente por ser um autista leve, as pessoas não enxergam o autismo nele. E aí acabam fazendo coisas que prejudicam mais do que ajudam, principalmente nos momentos que ele tem alguma crise ou alguma atitude que ele não está fazendo porque ele quer, porque ele é uma criança com autismo, né? Então, às vezes, por exemplo, às vezes ele responde as coisas de uma forma que a maioria das pessoas considera grosseiro. Então, as pessoas, ao invés de compreenderem, né, que ele não tem filtro, ele tem uma dificuldade de se comunicar. Então, ele pode falar coisas
ele é muito sincero, então ele pode falar coisas que ofendam, né, que desagradem, e aí as pessoas rotulam como sendo uma criança mal educada, como sendo uma criança birrenta, e nossa, na verdade ele realmente não é nada disso, ele é uma criança amável, ele é um menino muito educado, ele é carinhoso, mas ele age de uma maneira muito, às vezes, agressiva e às vezes mal educada. Sim, parece mal educada, mas isso tudo é do autismo, né? Às vezes ele é mal educado de verdade, claro, como toda criança. Ele também tem coisas como todas as crianças têm. Mas a gente tem essa dificuldade das pessoas compreenderem o jeito do Daniel, né? Então, às vezes, as pessoas querem obrigar ele a fazer coisas que ele não gosta, né? Que ele não liga, que outras crianças adorariam. Então, as pessoas insistem: ah, você não vai fazer, vem, não sei o que, vamos comigo, vamos ali, vem brincar disso, vem brincar daquilo. E ele não quer, e aquilo vai irritando ele, porque, enfim, ele tem interesses restritos, né? Tem certas coisas que ele gosta de fazer e ele quer ficar fazendo só aquilo. E eu acho que a gente tem uma dificuldade enorme com a falta de compreensão das pessoas ao redor para esse jeito dele, né? As pessoas querem agradar, as pessoas querem o bem dele, mas às vezes não compreendem exatamente como fazer para se aproximar dele ou a maneira certa de lidar com ele. Então, às vezes nós temos situações que, por exemplo, ele entra em crise, fica nervoso e as pessoas querem ajudar e tentam abraçar, ficam chamando, ficam tentando conversar e ele, quando está dessa maneira descontrolado, ele não consegue expressar. Ele não consegue expressar o motivo, ele não consegue se acalmar, ele não consegue voltar ao normal. E quanto mais as pessoas ficam em cima dele, ou tentando pegar nele, ou tentando ajudar, eu sei que elas estão tentando ajudar, mas elas atrapalham, porque ele fica mais nervoso. Então isso é uma dificuldade grande que a gente tem. A gente aqui em casa já está até acostumado a lidar, mas às vezes também tem dificuldade, porque às vezes na tentativa de acalmar e de segurar para que ele não se machuque, para que ele não machuque outras pessoas, eu acabo deixando ele mais nervoso, porque às vezes eu sou obrigada a segurar, né? Mas enfim, nós estamos gradativamente entendendo mais, evoluindo mais, e o meu intuito com esse vídeo é que as pessoas conheçam mais, né, sobre o autismo, que as pessoas vejam que um autista pode ser uma criança que está inserida no mundo normal, ela não é uma criança que está no seu próprio mundo, o autismo faz parte do nosso mundo, né? Ele não é um mundo à parte. Eu acho que essa frase é o que define. O autismo não é um mundo à parte, ele está dentro do nosso mundo. Nós temos que conviver com o autismo. Nós temos que aprender cada vez mais a identificar o autismo nas crianças para poder ajudá-las, né? E temos que aprender a conviver com as pessoas autistas sem preconceito, sem taxar tudo como sendo falta de educação, sem taxar tudo como sendo birra, né? Não que não seja às vezes, né? Não estou dizendo que uma criança autista também não faça essas coisas, mas que a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais sensível para uma criança com autismo, porque às vezes aquela criança que você vê na rua, no mercado, por exemplo, se jogando no chão ou tendo uma crise explosiva, agredindo alguém, ela pode se tratar de uma criança autista, né? Então a gente tem que ter um olhar um pouco, a gente tem que ter um pouco de empatia, porque eu acho que está faltando muito disso no mundo. Então eu acho que o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização, ele é muito importante. Ele é muito importante. Porque eu acho que cada vez mais as pessoas têm que ter consciência do que é o autismo, né? E saber que essas pessoas estão aí cada vez mais, porque o diagnóstico está ficando mais claro, os médicos estão entendendo mais, então cada vez nós temos mais crianças diagnosticadas. E as pessoas têm que acompanhar isso, né? Tem que saber que pode ter um autista aonde você menos espera, pode ter um autista na casa ao lado que você ouve às vezes gritar, ouve certas coisas e pensa coisas erradas sobre aquela pessoa, né? Então, assim, é muito importante, gente, é muito importante. Eu queria só agradecer a atenção de todo mundo que viu até agora, né? O meu intuito é realmente abrir os olhos e informar um pouco mais o mundo, um pouquinho mais, porque a gente tem muito pouco. Eu sei a dificuldade que foi quando
quando eu soube do Daniel, a dificuldade que foi pra gente chegar no diagnóstico e porque a informação não está aí, ela não está disponível. A gente tem que levar essa informação cada vez mais e por isso que eu decidi fazer esse vídeo, tá? Apesar de eu ter uma dificuldade, hoje em dia eu até consigo falar uma boa, mas ter uma dificuldade grande de lidar com esse assunto por N motivos, todo mundo sabe que não é fácil, mas eu resolvi mesmo assim fazer o vídeo, né? Porque a gente precisa de informação. Então, assim, eu agradeço a atenção de todo mundo que viu até aqui, ou que viu pela metade, não importa. Eu agradeço muito todos que estiveram comigo aqui. E, gente, se vocês verem alguma criança na família de vocês, o filho de vocês, sobrinho de vocês, não importa, que tenha as características que você tenha uma desconfiança, leve para uma avaliação, né? Melhor caminho é sempre esse, leve para uma avaliação médica, porque quanto antes for identificado o que ocorre com aquela criança, seja autismo, seja qualquer outra condição, ou seja, nenhuma condição, mas quanto antes for identificado o que acontece com aquela criança, melhor a gente pode ajudar, né? Então, assim, não rotulem, não esperem, né? Se você desconfia de algo, sempre leve para um profissional avaliar. E, apesar de normalmente a gente procurar um psicólogo ou uma psicóloga, esse não é um profissional mais indicado, porque a psicologia segue linhas muito diferentes. Então tem uma vertente aqui, uma vertente aqui, uma vertente ali, e cada uma acredita em coisas diferentes. Existem linhas na psicologia que nem mesmo acreditam que o autismo existe, eles acham que tudo é uma questão de comportamento. E o autismo é um transtorno neurológico, então se você está tratando com um profissional que não acredita que isso existe, você não vai conseguir evoluir, né? Então, assim, o profissional mais indicado para avaliar o autismo em crianças é o profissional neurologista, pediátrico de preferência, ou psiquiatra, tá? São os dois tipos de profissionais mais indicados para fazer uma avaliação adequada da criança. Então, se você desconfia de qualquer coisa, se você conhece uma criança que pode se encaixar nos padrões, leve para uma avaliação. Tá? A gente tem que ter essa consciência cada vez mais. Porque antigamente muitas crianças com autismo leve, como é o caso do meu filho, não eram diagnosticados porque era leve, né? Então ninguém desconfiava que tivesse alguma coisa e ia passando e aquela criança com inúmeras dificuldades, aquela criança crescendo sem amigos, sem ser compreendido, depois cresce, se torna adolescente problemático ou depressivo, depois cresce mais um pouco, se torna um adulto cheio de limitações, que às vezes não consegue trabalhar, às vezes não consegue levar uma vida plena e ninguém sabe o que essa pessoa tem, né? Nunca vai ser tratado, nunca vai ser uma pessoa que vai ter ajuda e às vezes essa pessoa poderia ter tido uma ajuda adequada se tivesse identificado na infância. Então, assim, tenham essa consciência, gente. Levem isso para quem vocês conhecem. Tenham esse olhar diferenciado pra gente cada vez mais estar ajudando as nossas crianças, porque amanhã eles vão ser os adultos que vão estar aí e eles precisam de um futuro, né? Isso é importantíssimo. Então, muito obrigada a todos. Eu espero que esse vídeo possa ajudar outras famílias, né, que também estejam pesquisando, que também gostariam de saber mais a respeito. E quem quiser conversar, eu estou aberta, completamente aberta a conversar, tá bom? Então, obrigada, até mais.